para todos os públicos. Grande bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje, conforme prometido, nós vamos ver um outro gênero textual, que é um gênero assim maravilhoso, que muita gente já conhece, eu tenho certeza que alguns de vocês já leram, é o romance. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o romance, ok? Então, novamente aqui nos nossos conteúdos semanais, nós estamos aqui na semana 21, estamos tratando do gênero romance e semana que vem nós temos outro gênero, romance de aventura, ok? Então vamos lá para a nossa aula de romance, vamos ver? Antes de mais nada, para a gente voltar a esse assunto de literário, né, já que esse gênero se coloca numa esfera literária, vamos relembrar o que é literatura, ok? Vamos ver o que é literatura para quem não estava presente nas nossas aulas anteriores, né? A literatura é uma das formas de expressão artística. Ao longo dos tempos, os seres humanos foram desenvolvendo diversas modalidades de manifestação artística com o objetivo de reconstruir os mundos real, imaginário, psicológico e ficcional, resguardar nossa memória e registrar e representar nossa cultura e nossa história, ok? A literatura, a arte da palavra, né? Vocês imaginarem aí grandes poetas, grandes dramaturgos, né? Grandes romancistas que se utilizam das palavras para produzir obras belíssimas, né? Nós temos aí no nosso Brasil poemas belíssimos que nós já vimos ali na nossa aula de poema, haikai, soneto. Também nós temos outros tipos de obra, no caso em prosa, como romance, né? E uma reconstrução da realidade. A literatura é uma reconstrução que é real, né? Trazendo isso para um universo ficcional, para um universo imaginário, para um universo também psicológico, ok? Resguardando assim a nossa memória, o nosso tempo, registrando nossa cultura, os nossos hábitos, a nossa história. Através da literatura, nós podemos ver o que era um pouquinho daquele povo, né? Daquele momento histórico. A história, né? Essa ciência também se utiliza muito da literatura para compreender como era a sociedade de outra época. Toda obra artística pode ser considerada como exemplar da expressão da sua época, sua cultura. Isso porque a produção artística está localizada em um tempo, cultura, histórias e tradições, ok? Aí, para que você possa entender a complexidade desse texto, né, que eu trouxe, temos 3 obras aí, 3 obras muito importantes, né, cada uma a seu tempo. E no primeiro nós temos a Megera Domada, que é uma peça de Shakespeare. Nós temos aí no segundo A Escrava Isaura, que é um romance de Bernardo Guimarães, que nós vamos ver mais no final da nossa aula. E nós temos o livro Todo Dia, de David Leviathan. É um livro assim que eu acho fabuloso, que eu gosto muito, certo? O primeiro ali foi escrito muito tempo atrás mesmo, né? E essa obra, a Megera Domada, ela já deu origens a novelas, deu origens a livros ou peças teatrais, outras peças teatrais apenas inspiradas na Megera Domada. E ele dialoga ali com um momento histórico em que a mulher ela era vista como um verdadeiro objeto, que ela deveria se casar. Só que nós temos aí a protagonista que ela não quer se casar com ninguém, né? É por isso que ela é chamada de Megera, né? E ela deve ser domada por um homem. Então, essa obra ela fala muito do tempo em que ela foi escrita, né? Hoje as mulheres têm essa liberdade de escolher com quem vai casar, mas naquela época não. E nós tínhamos aí uma personagem que se rebela, né? Se rebela contra o casamento, mas ela de alguma forma é obrigada a casar. E ela era chamada de Megera, né? Por isso, só por apenas se rebelar contra o casamento. No segundo momento, nós temos aí a Escrava Isaura. A gente fala hoje de escravidão, a gente percebe que não temos essa escravidão como tínhamos aí 200 anos atrás, né? As pessoas sendo propriedade das outras. Obviamente acontece, a gente vê ainda notícias sobre isso, mas
é bem menor do que naquela época. Então essa obra ela foi escrita numa época em que existia escravidão, em que era algo legal. Era algo legal não no sentido de bom, mas legal no sentido de que existia leis que permitiam a escravidão, que permitiam a exploração de uma pessoa por outra, ok? Então essa obra ela faz muito sentido pelo tempo em que ela foi escrita, né? E a última obra, Todo Dia, que deu origem a um filme aí, que eu considero tanto o filme como o livro maravilhosos, né, que já fala aqui com uma certa contemporaneidade, já que esse livro é mais recente em relação às duas primeiras obras, né, e que vai falar muito ali com os adolescentes, né, com essa noção de adolescência que nós temos hoje. Então nós temos 3 livros, 3 momentos totalmente diferentes, mas todos 3 nós podemos chamá-los de obras artísticas ou obras literárias. Mas afinal, o que é romance, né? Você deve estar pensando aí, romance é quando duas pessoas se amam e ficam juntas. Mas na literatura não é bem isso, essa classificação de romance. Então vamos ver o que é. Romance é um gênero da esfera literária que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Busca transpor a experiência humana para a esfera da literatura, do real para a ficção. As personagens vivem paixões, angústia, dificuldades, dúvidas, invejas e outras experiências tipicamente humanas, né? Então, romance, primeiramente a gente pode ver o quê? Que é um texto escrito em prosa. Aí a gente vai lembrar do poema, que é escrito em versos, né? Em sua maioria, escritos em verso. Então aí a gente já tem uma diferença bem forte em relação ao poema. Da esfera da literatura, vai tratar do real para a ficção, não que um romance não seja algo totalmente ficcional, ao contrário, ele tem inspirações na realidade. E essas personagens vão viver certos dramas, né, angústias, dificuldades, invejas, enfim. Se você já leu um romance, você sabe do que eu estou falando. As origens do romance. Seu surgimento e popularidade remete ao século, que século é esse? Século XVIII, né? Quando ele tomou o lugar das epopeias, longas narrativas em verso, certo? Ao contrário dos poemas épicos, o romance surgiu para representar pessoas comuns e ser o reflexo do povo. Vou parar um pouquinho para tentar explicar para vocês. As epopeias eram grandes narrativas que falavam de sujeitos, né, destacando suas qualidades, destacando as suas vitórias. Então falava de grandes reis, de grandes pessoas. O romance ele surgiu meio que para substituir, para dar lugar a essas epopeias, que primeiramente eram textos muito longos. A gente está falando de uma época em que as pessoas tinham pouca instrução, então não tinham essa capacidade de fazer essa leitura longa, né? Dessa leitura que era longa, que era mais pomposa, né? E o romance ele surgiu para representar as pessoas do povo, né? Ser o reflexo do povo, ok? Afinal, o romance ele vai trazer essa experiência literária para a esfera individual. Vai trabalhar personagens comuns, que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser a sua vizinha. E eu coloquei aí a imagem de Dom Quixote de La Mancha, que é uma leitura aí obrigatória. Sim, até o final da sua vida você tem que ler esse livro. Então, perfeito que ele é. E é conhecido como o primeiro romance moderno, ok? Um texto aí, um livro, uma obra de Miguel de Cervantes. O terceiro tópico diz que tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romanice, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos, ok? Então, a palavra romance tem origem na palavra romanice, que tem relação direta com a língua falada, a língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Algumas características do romance, né? Nós temos aí do lado uma outra obra que vocês também têm que ler até o final da vida, que é A Viuvinha, ok? Eu quero que vocês todos se apropriem dessas obras que eu estou indicando, leiam, tá bom? Vá fazer essa leitura, conhecer essa obra. Se você não puder ler a obra como um todo agora, vai pesquisar, corre para o YouTube, veja como é a história, para que você consiga compreender o que é o romance. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados, né? A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mesclar ficção com realidade.
Essa segunda questão aqui da linguagem, né? Num mesmo romance nós podemos ter diversos tipos de personagens, né? Alguns personagens mais bem instruídos, né? E outros não tão bem, ou analfabetos, enfim. Então, à medida que esses personagens vão se apresentando no decorrer da obra, a linguagem ela é variável, ok? Ela vai mudando. O texto em si, a da narração é uma linguagem mais formal, mas os diálogos nós podemos ter a presença de informalidade, de linguagem coloquial, ok? Aí no primeiro tópico falou que é uma narrativa longa, em prosa, com personagens variados, né? No romance nós temos diversos personagens, né? Muitos personagens, às vezes uns mais importantes e outros não tão importantes, ok? E como eu já falei, pode mesclar ficção com realidade. Aí isso vai nos levar àquilo que eu já falei em uma outra aula, eu trouxe uma aula específica sobre os elementos da narrativa, né? Os elementos da narrativa são os elementos que a gente observa em toda narrativa. Pode ser no romance, pode ser numa crônica, pode ser num conto, como nós já estudamos. E no romance não seria diferente, já que se trata de uma narrativa, contação de uma história, nós temos também os elementos. Então, quais são os 5 elementos? Ok? Nós temos o espaço, que pode ser físico ou psicológico. Se você não lembra o que é isso, nós vamos voltar naquela aula de elementos da narrativa, ok? Vou ver se eu coloco o link aqui embaixo para que você consiga observar e ir atrás dessa aula, ok? Porque é um assunto bem grande, então eu trouxe uma aula específica sobre isso. Mas é claro que eu vou trazer um resuminho aqui para vocês. Já o enredo é a trama, né? A história, a sequência de acontecimentos que movimentam a narrativa. O narrador é um elemento crucial para a narrativa. É ele que vai contar essa história, né? Aí nós temos aí algumas divisões, né? Nós temos narradores observadores, narradores personagens, enfim. Os personagens, que é aquilo que você já conhece, é com quem você dialoga, né? Quando você está lendo um romance. São as pessoas, são esses elementos que estão ali na trama, né? No caso de... Eu coloquei aí no exemplo da escrava Isaura, uma das personagens, obviamente, é a escrava Isaura, né? Eles podem ser históricos, podem ser fictícios, ok? Podem ser reais, ficcionais, ok? As características são reais, mas... Aliás, quando a personagem é real, mas as características são ficcionais. E nós temos o tempo, né? Que a gente vai dividir entre tempo psicológico, quando você enquanto leitor nem vai perceber essa mudança de tempo, né? Porque esse tempo ele é muito interno das personagens. E o tempo cronológico, que é aquele que a gente observa com o passar dos dias, meses e anos, uma ação que transcorre de repente no ano X, né? No ano de 1910, depois no ano de 1917, depois acontece um outro momento no ano de 1923. Então aí nós temos um tempo cronológico, ok? Grandes autores brasileiros são autores que eu vou pedir para que vocês leiam, que vocês pesquisem em casa, tá certo? Machado de Assis, que é considerado um dos maiores autores do mundo, né? Um dos maiores literatos do mundo, ok? Ao lado de William Shakespeare. Nós temos Jorge Amado, que é um autor baiano maravilhoso. Eu gosto muito das leituras dele. Você também pode se apropriar de alguns romances que ele possui. E o José de Alencar, esse terceiro rapaz aí que aparece na nossa imagem, ele também produziu várias obras. Uma das obras que eu mais gosto dele é a obra Senhora, compreendidas ali num período que a gente chama de romantismo, né? As características do romance foram levadas muito a sério mesmo e colocada essa questão mesmo do romance amoroso. Alguns tipos de romance, né? Eu já falei para vocês que essa ideia de romance ser centrada numa questão amorosa, ela é meio que fake, né? Existem diversos tipos de romance, inclusive este, certo? Que vocês pensam, mas vamos aí ler alguns tipos, são vários, né? Trouxe na nossa aula apenas alguns. Romance histórico, aquele em que as ações são ambientadas em dado período ou evento histórico. Trata-se de uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço-tempo que corresponde a um período histórico verídico. Verídico é o quê?
aconteceu de verdade. Aí uma dessas obras é de José de Alencar, As Minas de Prata. A ideia desse romance histórico é justamente ambientar no momento histórico e contar uma história. Ser um elemento mesmo para contar uma história com H maiúsculo. Essa história que vocês estudam na escola, ok? Muitos historiadores, inclusive, utilizam romance histórico para ver como é que eram as coisas naquele tempo. Nós temos aí diversas obras que contribuíram para a história, para entender como é que as pessoas pensavam, o que é que elas acreditavam, dos eventos históricos daquele momento, ok? Temos o romance de ação, bem conhecido como romance policial, ou em alguns livros ele é um subgênero dentro do universo romance de ação. Ele possui uma trama complexa, a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Os acontecimentos se sucedem uns aos outros, frequentemente repletos de surpresas e derivações da trama principal. Os romances policiais têm a especificidade de se localizarem a ação em torno de investigações criminais, ok? Então aí nós não estamos diante de um romance em que tem uma situação amorosa, né, necessariamente. Pode até ter, mas não é esse o objetivo. O objetivo é ver a ação do protagonista, né? Os romances policiais, mais especificamente, eles vêm tudo ali em torno de investigações criminais. Então eles vão se estabelecer ali dentro de delegacias, né? O espaço, né? Dentro de delegacias, dentro de presídios, né? Dentro de cenas de crime, entenderam? Aí uma obra que é basilar nesse quesito de romance de ação é a Confissão de Flávio Carneiro. Muita gente que gosta desse tipo de obra. Não é um tipo de obra que eu goste muito, mas tem muita gente que tem muitos fãs desse tipo de literatura. Então vale a pena você também dar uma pesquisada sobre esse tipo de literatura, ok? O romance psicológico é centrado na consciência individual dos personagens. Em lugar de um narrador externo e onisciente, desenvolve-se uma história a partir do olhar e da interioridade de uma ou mais personagens, ok? Aí nós temos como exemplo Angústia, de Graciliano Ramos, ok? Aquela personagem é meio que uma personagem aí central, que ela vai contando essa história a partir de um olhar, e geralmente é muito cheio de detalhes da sua consciência, do que ele pensou naquele momento em que aquele determinado evento, acontecimento ocorreu. Então, uma história assim para quem gosta mesmo da questão psicológica, da questão do eu, do interior de conhecer um personagem muito, mas muito a fundo. Se você tiver esse tipo de vontade de ler um romance psicológico como Angústia, de Graciliano Ramos, ok? E além disso, nós temos o romance de aventura, que é um tema da nossa próxima aula, então eu vou parar por aqui, apenas com esses três. Na próxima aula eu vou trazer o romance de aventura de uma maneira aí bem interessante para que a gente possa apreciar e entender o que é esse gênero. Quer saber mais? Ficou curioso? Você vai lá no livro A Prova Brasil. Esse livro não é para ficar guardado em gaveta. Não é mesmo. Se você está usando como guardado em gaveta, ele está mais novinho do que nunca. Não está errado. Você tem que pegar esse livro, pegue ele agora, abra lá na página de romance, tá ok? Que está lá na página 76, vai até a 80. Você vai ler as questões 1 até 12 e respondê-las no próprio livro, ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, é a hora de quê? Nossa atividade. Nessa hora da nossa atividade, você deve prestar atenção, mas é muita atenção mesmo, tá ok? Para nossas atividades de hoje sejam bem curtinhas, tá? Mas não menos gostosas. Nosso texto base do dia é o romance A Escrava Isaura, ok? É um livro, ok? É uma obra. Eu trouxe aí a original, existem alguns outros autores que já adaptaram, mas eu preferi trazer a original. E claro, você tem que conhecer um pouco dessa história, tem que conhecer um pouco dessa obra. Só que eu não vou explicar, hoje eu vou deixar aqui esse vídeo, que é maravilhoso, né? Tá todo animado e tal, e vai explicar para você direitinho como é a história da Escrava Isaura. É um resumo, tá? Resumo aí com spoiler, já que ele vai contar o final da história. Mas vai servir como uma sala de espera para a nossa atividade. Afinal, eu não quero que você faça uma atividade sem conhecer pelo menos um pouquinho desse romance
para mim, é um dos melhores romances da nossa literatura, ok? Então, fica ligadinho que eu vou colocar aí no vídeo agora. Era nos primeiros anos de reinado do Senhor Dom Pedro II, e a história conta sobre uma escrava extremamente bela chamada Isaura. Sua pele era branca, pois seu pai era um homem branco, trabalhador, simples, e sua mãe, uma bela escrava mucama mestiça, dando assim então origem a Isaura, uma mulher que encanta a todos que a conhecem com a sua beleza. Isaura foi criada como filha pela matriarca da família que serve, em uma fazenda no Rio de Janeiro, recebendo assim uma boa educação e criação, e após a morte da matriarca, Isaura fica sob posse de Leôncio. Mas o que... Não esse Leôncio. Isaura fica sob posse de Leôncio, o filho perverso da matriarca, que tem uma queda por Isaura, apesar de ser casado com Malvina, uma mulher super dócil e bonita. Mas o seu plano acaba quando o Henrique, o irmão de Malvina, descobre as más intenções de Leôncio em relação a Isaura, e conta tudo para sua irmã, gerando assim a separação dos dois. Leôncio várias vezes já tentou se relacionar com Isaura, mas sempre levando o famoso fora. Até que Leôncio solta a ameaça de que se Isaura não aceitasse, ele a mandaria para a senzala junto com as outras escravas e a torturaria. Então Isaura é presa e prestes a ser torturada, o seu pai, Miguel, aparece e foge com sua filha para Recife, onde ela muda o seu nome para Elvira, para não ser reconhecida. Em Recife, Isaura, ou Elvira, se apaixona por um homem chamado Álvaro, no qual também se apaixona por Isaura. Álvaro é descrito como um homem bonito, liberal e que despreza todos os tipos de diferença e sobreposição de classes sociais. Uma pessoa de mente aberta. Estava indo tudo muito bem, mas em uma festa de alta classe, Isaura é descoberta e desmascarada por um estudante ganancioso chamado Martinho, que a denuncia por uma recompensa. Então Isaura volta para a fazenda de onde ela veio, de volta aos braços do perverso Leôncio, onde seria liberta para se casar com o jardineiro livre da fazenda de Leôncio. Mas Álvaro descobre que Leôncio está falindo, então quita e liquida todos os seus bens e suas dívidas, tomando posse assim de todos os seus bens, incluindo seus escravos, e incluindo Isaura. Então essa maravilha de história termina com um final trágico, porém feliz, o suicídio de Leôncio. E o que eu falei? Eu disse que vocês iam conhecer essa obra, né, através dessa animação. E eu consegui cumprir o meu prometido, já que agora você conhece a obra como um todo, os principais acontecimentos, o enredo que movimenta essa trama, ok? Então, já que a gente já conhece a obra, vamos fazer a leitura do texto base de hoje, certo? Como você já viu, a escrava Isaura, uma escrava branca, né? Que ela nasce ali da união de um feitor com uma escrava. Ela nasce com a pele branca, só que ela é alvo do Leôncio, né? Do assédio do Leôncio. Para não se submeter ao que o Leôncio quer, né? Ela foge com o pai. Vai lá, ela mora no Rio de Janeiro e ela vai lá pro Recife e tá uma vida normal, né? Longe da escravidão. Aí, o que acontece? Como ela era muito bonita, logo ela chama a atenção dos rapazes e é convidada para um baile, certo? Então vamos fazer a leitura agora desse texto para que a gente possa, que é o momento em que os rapazes estão falando sobre a Isaura, que levou o nome de Elvira, já que como ela fugiu, ela teve que se esconder sob outra identidade e ela passa a se chamar Elvira. Logo na primeira sala, encontramos um grupo de elegantes mancebos que conversam com alguma animação. Escutemo-los. Mais uma estrela que vem brilhar nos salões de Recife, dizia Álvaro, dar lustre aos nossos saraus. Não há ainda 3 meses que chegou a esta cidade e haverá pouco mais de um que a conheço. Mas creia-me, Dr. Geraldo, é ela a criatura mais nobre e encantadora que tenho conhecido. Não é uma mulher, uma fada,
Um anjo, uma deusa. Áspide, exclamou o Dr. Geraldo. Fada, anjo, deusa são, portanto, 3 entidades distintas, mas por fim de contas verás que não passa de uma mulher verdadeira. Mas dize-me cá, meu Álvaro, esse anjo, fada, deusa, mulher, o que quer que seja, não te disse de onde veio, de que família é, se tem fortuna, etc, etc, etc. Pouco me importo com essas coisas e poderia responder-te que veio do céu, que é da família dos anjos, que tem uma fortuna superior a todas as riquezas do mundo, uma alma pura, nobre, inteligente, uma beleza incomparável. Mas sempre te direi que eu sei de positivo a respeito dela, é que veio do Rio Grande do Sul, companhia de seu pai. Quem é ela a única família? Seus meios são bastante escassos, mas que em compensação ela é linda como os anjos e tem o nome de Elvira. Elvira, observou o terceiro cavalheiro, dito nome, na verdade. Mas não poderás dizer-nos, Álvaro, onde mora a tua fada? Não faço mistério disso. Mora com seu pai em uma pequena chácara no bairro de Santo Antônio, onde vivem modestamente, evitando relações e aparecendo muito raras vezes em público. Nessa chácara, escondida entre moitas de coqueiros e arvoredos, vive ela como a violeta entre a folhagem, como a fada misteriosa em uma gruta encantada. Okay? Nossa leitura finaliza por aqui, certo? É uma obra muito extensa, como eu já falei, uma narrativa longa, seria impossível trazer a obra como um todo. Mas se você ficou curioso, basta procurar o livro A Escrava Isaura, né, na estante lá da sua escola, ou você pode comprar pela internet e continuar essa leitura, sem falar que é uma obra pública. Está disponível para que você baixe em formato PDF, se você gosta desse tipo de leitura, na tela do celular ou na tela do computador, ok? Se você não gosta, compre o livro, ok? Eu acho até mais belo você fazer essa coleção, começar a sua coleção de livros para esse romance maravilhoso chamado A Escrava Isaura. Temos 3 questões que nós vamos resolver, apenas 3 questões, certo? Sobre esse trecho. E vamos lá. Quais são as personagens que participam dos diálogos e quais são apenas citadas? E temos uma segunda pergunta. Em que espaço transcorre o trecho que você leu? Nós vimos que personagens compõem aí um dos elementos da narrativa. Sem personagens não temos narrativa. Podemos falar em textos narrativos, ok? Então ele quer saber quais são os personagens que participam dos diálogos, quais são aqueles que são apenas citados, ok? Então, são mencionados. Então nós já sabemos que há um diálogo aí entre Álvaro, que é o romântico da Isaura, e Dr. Geraldo. A gente vê ali num segundo momento a fala aqui, ó, do Dr. Geraldo e o Álvaro, né, que são os personagens que dialogam. Agora tem um terceiro cavalheiro, né, que fala ali de Elvira, mas ele não recebe nome, porque não é um personagem importante, sim um personagem adjuvante. E quais são as citadas? O Álvaro cita o tempo todo é Elvira, né, que é o nome que a Isaura adota, e o pai dela. E que espaço transcorre o trecho que você leu? Aí nós vamos vir bem para cá e já está bem aqui no início, ó, na primeira sala. Encontramos um grupo de elegantes mancebos, ok? Ela foi convidada, como eu já falei, para um baile. E os rapazes estão lá, cochichando, esperando a deusa chegar. O momento seguinte dessa narrativa é quando ela chega. Então participam aí Álvaro, o Dr. Geraldo. São citados Elvira e seu pai. O espaço é um salão onde ocorre uma festa, ok? Segunda questão. Que sinal é utilizado para introduzir as falas das personagens, né? Aí é muito fácil, né? O que introduz a fala de um personagem, nós já sabemos. Em regra geral, é o travessão, ok? A gente encontra algumas narrativas que não começam com travessão. Encontra às vezes em aspas, já encontrei sem travessão nenhum, mas a regra geral é a introdução de fala por meio de travessão, ok? E é o que acontece nessa obra. Talvez em outra obra não. Então você tem que ficar muito atento. Você identifica que é um texto narrativo. Se você não percebeu um travessão, mas você perceber que se trata de uma fala de uma personagem,
mas ela está entre aspas, então é a aspas que vai cumprir o trabalho do travessão, embora isso seja muito raro, seja muito incomum. Okay? Terceira questão, releia. Logo na primeira sala encontramos um grupo de elegantes mancebos, o que significa o termo em destaque. A palavrinha mancebos, né? Uma palavra aí que se destaca logo no início, né? Antes de mais nada, mancebos é uma palavra aí que ainda está dicionarizada, pertence à nossa língua, porém meio que um arcaísmo. O que é um arcaísmo? Uma palavra velha que está caindo em desuso. Uma palavra cai em desuso porque de repente não se tem mais a necessidade de usá-la, de usar essa palavra, porque de repente o termo a que ela faz alusão ao objeto não existe mais, ou então porque existem outras palavras que a substituem, ok? Então aí a palavra mancebos, ela significa o quê? Tipo, fazendo a releitura do texto, o que a gente vê? Vamos voltar lá no texto, é melhor, né? Logo na primeira sala, encontramos um grupo de elegantes mancebos, certo? Que conversam com alguma animação. Escutemos-los. Então, nós sabemos se eles conversam, são pessoas, né? Então, essas pessoas que estão conversando são mulheres, letra A, políticos, letra B, rapazes, letra C, ou ladrões, letra D. Ok? Faltou um tio aqui, né, Max? De ladrões. O que elas são? São, obviamente, rapazes, né? São políticos? O texto não deixa isso claro. São rapazes. São jovens que estão ali falando sobre a Elvira, a escravizaura, né? Estão aguardando essa importante personagem, ok? Então ali são rapazes. É uma palavra aí que talvez sua avó ou sua bisavó conheça, né? Mas é uma palavra que está caindo em desuso, mas significa mancebos. Pode procurá-la no dicionário que você vai ver, ok? Letra C. Nossa aula finaliza por aqui, galera. Só foram essas 3 questões, ok? Aproveite para pesquisar os livros que eu indiquei na nossa aula de hoje. Faça a leitura, ok? Faça a leitura do Aprova Brasil. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, ou no canal do YouTube da CEMED, ok? Obrigado pela aula pela presença de hoje, né? E até a próxima aula, ok? Tchau!